Boa noite, pessoal. Vamos gravar o vídeo 23 da nossa playlist do terceiro ano e vamos continuar com o assunto polinômios. Já gravamos 4 aulas de polinômios, as aulas 19, 20, 21 e 22. E hoje, na aula 23, vamos falar conceito de equações polinomiais, o que é, alguns conceitos básicos, multiplicidade de raiz e as relações de Girard, certo? Então, iniciando a nossa aula, compartilhando com vocês a tela. Pronto, aqui estamos na nossa playlist do terceiro ano. Então, já fizemos, conforme acabei de falar, um total de 4 vídeos de polinômios. E hoje, na aula do 23, vamos falar de equações polinomiais, vamos falar de multiplicidade e relações de Girard. Estamos, então, na nossa aula 23. O roteiro da aula será: vamos definir o que são equações polinomiais, apresentar uma série de conceitos básicos, explicar o conceito da multiplicidade de uma raiz, vamos falar das relações de Girard, relações muito importantes para a resolução de problemas, e vamos resolver um total de 4 exercícios. Então, vamos lá. Bem, equação polinomial é aquela equação que a gente está habituado a resolver desde o 7º ano, 6ª série. A definição que ele usa é a seguinte, para definir a equação polinomial. Dado duas funções polinomiais, conceito apresentado anteriormente aqui nas aulas, né, que antecederam. Então, chama-se equação polinomial ou equação algébrica, você também pode falar, né, de equação algébrica simplesmente, ou só equação, a sentença aberta do tipo f de x igual a g de x. Então, por exemplo, né, na equação 2x menos 4 igual a 0 que a gente está habituado, eu posso manipular aqui o 2x, por exemplo, como x mais x. Posso manipular aqui o menos 4 como menos 3, menos 1. E posso mudar de lado alguns termos. Vou mudar de lado esse termo e esse daqui. Então, o mais x vai ficar menos x e o menos 1 vai ficar mais 1. Então, perceba que eu tenho um polinômio f de x do lado esquerdo da igualdade e outro polinômio f de x do lado direito da igualdade. Na verdade, isso aqui já acontecia desde aqui, ó. Aqui é um polinômio e aqui é um polinômio nulo também. Também poderia já ter interpretado assim. Vamos ver aqui no caso da equação de segundo grau, ó. X ao quadrado. Vou pegar o 5 menos 5x e passar para cá, ó. Quando acontece isso, eu tenho um polinômio de segundo grau aqui no lado esquerdo, é o f de x, e um polinômio aqui do lado direito, que é o g de x. Então, uma equação polinomial pode ser encarada como uma igualdade de dois polinômios e duas funções polinomiais que nós já apresentamos, que foi o conceito inicial do nosso vídeo 19. Prosseguindo, vamos apresentar conceitos que a gente já está habituado a ouvir esses conceitos desde o 7º ano. Agora vamos organizar esses conceitos na nossa cabeça. Qual é? O que é raiz, também chamado de solução, né? Raiz ou solução de uma equação. É o número que torna a sentença verdadeira, que torna a sentença verdadeira. A equação é uma sentença, né? Porque está afirmando aqui que um lado esquerdo é igual a um lado direito. O lado esquerdo aqui é o x mais 1. O lado direito aqui é o 5. E eles são iguais. E o número que eu posso botar no lugar dessa letra? Qual é o número que somado com 1 dá 5? Eu posso tentar vários. Acho que o único que vai funcionar é o número 4. 4 mais 1 igual a 5. Então, 4 é chamado de raiz ou solução dessa equação. Estamos habituados a esse termo, né? O conjunto solução, conjunto verdade, é o conjunto formado por todas as raízes. Como essa equação aqui é uma equação de primeiro grau, só vai ter uma raiz. Então, eu posso escrever S de solução, conjunto de solução, mas também posso escrever V de conjunto verdade. O que é resolver uma equação polinomial? Resolver a equação polinomial significa achar todas as raízes de uma equação polinomial. Então,
a equação x² menos 4 igual a 0, eu vou resolver ela quando eu achar todas as soluções. E todas as soluções dela são dados. Essa aqui é fácil, é só passar o 4 para o outro lado e tirar a raiz. Então, vai ser o mais 2 e o menos 2. Esses dois números aqui são raízes da equação. Ou seja, eu resolvi uma equação ao exibir as raízes. O que é que são equações equivalentes? Equações equivalentes, né, como está mostrando aqui no conceito, se elas possuírem o mesmo conjunto de solução. Então, veja, por exemplo, essa equação e essa equação aqui. Todas duas, embora aparentemente sejam equações diferentes, são equações diferentes, mas elas são equações equivalentes. Ou seja, o conjunto de solução dela é o número 3. Qual é o número que somado com 2 dá 5? E qual é o número cujo dobro vale 6? Também é o número 3. Então, elas são chamadas de equações equivalentes. Multiplicar ou somar por um número k real. Então, quando eu tenho uma equação, por exemplo, x mais 5 igual a 8, a gente sabe que a raiz dela é o número 3, né? Porque 3 mais 5 dá 8. Se eu multiplicar toda essa equação pelo número 2, vai ficar 2x mais 10 igual a 16. Se eu resolvo essa equação, passo 10 para lá subtraindo, vai dar 8, vai dar 6, e passo 2 dividindo, vai dar 3. Percebam que a raiz não muda. Então, é o que está dizendo aqui. Ó. Quando somamos ou multiplicamos uma equação polinomial por um número real, qualquer número real, k, podemos afirmar que a nova equação polinomial será equivalente. Isso vale para a equação do primeiro grau. Isso, por exemplo, vale para a equação de segundo grau. X² menos 5x mais 6. Se você usar a soma e produto, você vai ver que o conjunto de solução dessa equação são os números 2 e 3. Por quê? Porque dois números que multiplicados dão 6 e que somados dão 5. Pronto. Mas se eu multiplicar todo mundo aqui por 2, 2x² menos 5x. Desculpa, menos 10x. Dobrei o primeiro, não dobrei o segundo. Menos 10x mais 12. O conjunto de solução dessa equação continua sendo o 2 e o 3. Por quê? Porque quando eu for fazer a soma e o produto, a gente sabe que a fórmula da soma é menos b sobre a, no caso aqui vai ficar menos 10 sobre 2, vai dar o mesmo 5 que tinha dado na soma aqui. Menos 5 sobre 1, o mesmo 5. E o produto, quando eu fizer a divisão é 6 sobre a, o C aqui é 12, o A aqui é 2, vai dar 6. O mesmo 6 que estava dando aqui. Se eu fizer C sobre A aqui, vai ficar 6 sobre 1, que dá 6. Então, os números que multiplicados dão 6 e que somados dão 5, são 2 e 3 também. Então, eu posso muito bem. Da mesma forma que eu posso somar, que eu posso multiplicar, quando eu vou daqui para cá, eu multiplico, né? Mas se eu vou daqui para cá, pessoal, eu faço a operação inversa, que é divisão. Então, quer dizer que essa operação não vale só para soma e para multiplicação, vale também para as operações inversas, que é subtração e divisão. Vale lembrar que na divisão tem que ter um cuidado. Só não pode fazer isso se o número envolvido for o zero, tá? Então, o número zero, você não pode dividir por zero, né? A gente está lembrado que não existe divisão por zero. Então, tirando a restrição desse número k não poder ser zero na divisão, mas então eu posso usar qualquer número k nas demais operações. Pronto, são esses conceitos básicos apresentados. E vamos agora apresentar o conceito de multiplicidade. Um conceito bem simplesinho, que é o seguinte. A gente viu lá na primeira aula que toda equação polinomial pode ser escrita na forma fatorada, né? Então, por exemplo, o polinômio P de x é dado por x² menos 5x mais 6. Se eu fatorar ele, a forma fatorada dele é x menos 2, usando, né, o exemplo anterior agora, e x menos 3. Então, a raiz 2 aparece uma vez e a raiz 3 aparece uma vez. Então, eu chamo isso de multiplicidade. Se ela aparecer uma vez na forma fatorada, eu vou falar que a multiplicidade da raiz 2, a multiplicidade é igual a 1. Assim como a raiz 3 também tem multiplicidade igual a 1. Nesse exemplo aqui em cima, desse polinômio P de x que está dado aqui nesse enunciado, olha que a raiz menos 4 aparece duas vezes. Então, a multiplicidade do menos 4, a multiplicidade
é igual a 2. A raiz menos 1, a raiz 1, desculpa, aparece uma vez. Então, a multiplicidade dela é 1. A raiz I aparece uma vez. Duas vezes. Então, a raiz I aparece duas vezes. Multiplicidade 2. E, finalmente, a raiz. Desculpa, aqui é a raiz menos I, né? Foi mal. Menos I. E, finalmente, agora sim, a raiz I, ela aparece duas vezes. Multiplicidade 2. E essa raiz menos 4 aparece... Eita! Já tinha aparecido aqui também. Então, não é 2, não. Ela tem multiplicidade 3, porque ela apareceu 3 vezes a raiz menos 4. Pronto, esse é o conceito de multiplicidade. Se você quer escrever da forma fatorada, então é muito importante você saber a multiplicidade da raiz para saber quantas vezes aquele mesmo fator que apresenta aquela mesma raiz, ele vai se repetir, tá? Então, essa é a ideia. Então, ó, nesse caso, ó, teve uma repetição de um mesmo fator 3 vezes, então a raiz menos 4 tem multiplicidade 3. Essa é uma ideia. E aí vemos um bloco de exercícios, tá? E aqui eu vou escolher um exercício para a gente resolver, que vai ser o exercício 6. Que pergunta: qual é a multiplicidade da raiz x igual a 1 nessa equação de quarto grau? X à quarta menos x à terceira menos 3x ao quadrado mais 5x menos 2 igual a 0. Bem, como a raiz é 1, eu posso pensar usar Briot-Ruffini para baixar o grau, ou seja, esse polinômio x menos 1, ele tem raiz igual a 1. Então, se eu dividir o polinômio x à quarta menos x à terceira menos 3x ao quadrado mais 5x menos 2 pelo polinômio x menos 1, se for raiz, o resto tem que dar 0. Então, eu posso usar Briot-Ruffini, já que x menos 1 tem grau 1. Como é que eu uso o Briot-Ruffini, pessoal? Eu coloco os coeficientes do dividendo, no caso, 1, menos 1, menos 3, 5 e menos 2. Coloco aqui a raiz em questão. A raiz do divisor é o número 1. Pronto, faço o Briot-Ruffini. Como é que é? Repito o primeiro, depois faço esse vezes esse, que dá 1, somado com menos 1 vai dar 0. Depois faço esse vezes esse, que vai dar 0, somado com menos 3, vai dar menos 3. Depois faço menos 3 vezes 1, que dá menos 3, somado com 5, dá menos 2. E... Epa! Dá menos 2, não, foi mal. Menos 3 somado com 5 dá mais 2. E, finalmente, 2 multiplicado com 1 dá 2. Somado com menos 2 dá 0. Conforme eu esperava, eu desconfiava que ele tinha que aparecer pelo menos uma vez. Então, esse cara aqui tinha grau 4. E eu baixei agora para um polinômio de grau 3. Mas será que esse polinômio de grau 3, ele apresenta o 1 novamente como raiz? Eu já sei que esse de grau 4 teve. Mas será que o de grau 3 também tem? Então, eu faço a divisão de novo. E repito o processo. Então, repetindo aqui o processo, vamos lá. Repito aqui o 1. 1 vezes 1 dá 1, somado com 0 dá 1. 1 vezes 1 dá 1, somado com menos 3 dá menos 2. E menos 2 vezes 1 dá menos 2, somado com mais 2, 0. Opa! O resto deu 0 de novo. Então, quer dizer que a raiz 1 apareceu aqui a primeira vez. E agora apareceu aqui a segunda vez. Será que agora nós temos um polinômio de grau 2? Será que esse polinômio de grau 2 tem raiz 1 de novo? Então, eu faço nova divisão. Vamos lá? Repito primeiro. 1 vezes 1, 1, somado com 1 vai dar 2. 2 vezes 1, 2, somado com menos 2, 0. Opa, resto 0 de novo. Então, esse polinômio, a raiz 1, apareceu aqui pela terceira vez. Será que agora aparece finalmente nesse polinômio de grau 1, que é o polinômio x mais 2? A gente sabe que não, né? Mas vou usar só o Briot-Ruffini mais uma vez, ó. Repete 1. 1 vezes 1, 2. Desculpa, 1 vezes 1, somado com 2, 3. 1 vezes 1, 2, soma 3. Então, quer dizer que dá resto 3. O que quer dizer o quê? Quer dizer que não é raiz. Então, aqui não é. Então, foi raiz 3 vezes. Então, respondemos a questão
a sexta questão, a multiplicidade da raiz 1 nessa equação é 3. Já que deu 3 vezes. Se eu fosse escrever na forma fatorada, essa equação ficaria como? Então, ficaria a x menos 1 uma vez, x menos 1 uma segunda vez, x menos 1 uma terceira vez, e mais esse polinômio que sobrou aqui, ó, x mais 2. E vai ter raiz menos 2. Pronto. Então, essa é a forma fatorada desse polinômio aqui. E a gente visualiza claramente a raiz 1 3 vezes e a raiz menos 2 uma vez. Multiplicidade 3, multiplicidade 1 da raiz menos 2. E podemos ir para a parte que eu diria mais importante da aula agora, que é uma ferramenta muito poderosa, denominada relações de Girard, que vão ajudar muito a gente a resolver alguns problemas envolvendo polinômios. Como seria essa ideia? Bem, eu vou mostrar aqui a ideia básica, que é, você vai pegar uma equação. Então, vamos mostrar como é que as raízes se relacionam com seus coeficientes. Então, eu vou começar com a equação de segundo grau. Pego a equação no formato geral, ax ao quadrado mais bx mais c, coloco também na forma fatorada, que eu acabei de falar, igualo os dois. Faço a distributiva, faço esse, né? Esse vezes esse, depois vezes esse, aí vai dar esse cara, esse vezes esse, depois vezes esse, vai dar esse. Pronto, aí faz a distributiva e chega nesse aqui. Ao igualado, numa igualdade de dois polinômios, você pega grau 2 com grau 2. Aí concluo que A é igual a A, não vou usar. Quando eu igualar agora grau 1 com grau 1, eu vou concluir que menos A, que multiplica R1 mais R2, vai dar B. Consequentemente, se eu isolar, se eu passar o menos A para o outro lado, eu vou chegar aqui nessa equação. Então, eu consigo afirmar que, numa equação de segundo grau, a soma das raízes vale menos B sobre A. E quando agora eu igualo o grau 3, desculpa, o grau 0, ou seja, igualo esse cara daqui com esse daqui, então A que multiplica R1, R2 tem que ser igual a C. Se eu isolo R1, R2, ou seja, passo o A para o outro lado, eu vou chegar nessa outra equação. E chega a um resultado que nós já conhecíamos anteriormente, pelo menos lá do vídeo das equações de segundo grau, que você pode resolver a equação de segundo grau por soma e produto. Então, isso aqui não é tão novidade. Só que essa ideia que eu usei para a equação de segundo grau, eu posso fazer também para a equação de terceiro grau. E eu repito todo o procedimento, ou seja, tem um polinômio genérico de terceiro grau, escrito na forma usual, na forma decrescente dos monômios, e essa mesma equação pode ser escrita na sua forma fatorada, onde aparece apenas um coeficiente e três raízes, a raiz R1, a raiz R2, a raiz R3. Igualo os dois polinômios. Ao igualar os dois polinômios, eu vou ter que fazer aqui a distributiva, então se eu faço esse vezes esse, AX, vezes esse, x, vezes esse aqui, x, vai dar esse termo. Faço a distributiva aqui com todos os termos, né? E ao fazer isso aqui, eu vou obter essa linha daqui toda. E aí eu repeti o segundo membro da equação. Não mexi nada com ele. Aí vou igualar agora grau 3. Com grau 3 não precisa, que já são iguais. Fica óbvio que A igual a A. Mas quando eu igualar agora grau 2 com grau 2, eu vou concluir que menos A, que multiplica R1 mais R2 mais R3, vai ser igual a B. Se eu isolo o R1 mais R2 e R3, eu vou encontrar essa equação daqui. E R1 mais R2 mais R3 vale menos B sobre A. Olha, o mesmo menos B sobre A que tinha aparecido na equação de segundo grau, hein? Só que lá a equação de segundo grau era duas raízes e agora são 3 raízes. Agora, se eu igualo os monômios de grau 1, ou seja, esse monômio daqui, com esse monômio daqui, eu vou concluir que A, que multiplica R1 vezes R2, mais R2 vezes R3, mais R1 vezes R3, vai ser igual a C. Passo o A para o outro lado e vou descobrir que, como é que eu falo isso aqui? A soma dos produtos das raízes 2 a 2, a primeira com a segunda, a primeira com a terceira e a segunda com a terceira, vai dar sempre C sobre A. Então, esse é o resultado que eu chego ao igualar os monômios de grau 1. E, finalmente, ao igualar os monômios de grau 0,
eu vou concluir que menos A, R1, R2, vai ser igual a D. Se eu passo o menos A para o outro lado, vou concluir que o produto das raízes dá menos D sobre A. Então, dá para perceber que tem uma relação a mais do que a anterior. Agora, perceba que o denominador sempre é o A, que é o primeiro coeficiente. E veja que os denominadores foram B, C e D, que são os caras que vêm na sequência. Então fica tudo muito organizado. E com detalhe que o primeiro cara foi menos, o segundo foi mais e o terceiro foi menos. Está havendo uma alternância de sinais. Pessoal, esse mesmo procedimento que eu fiz para o grau 1, 2, que eu fiz para o grau 3, eu posso fazer para qualquer grau. E se eu fizer isso para qualquer grau, o que é que eu vou concluir? Aí vai dar, obviamente, mais trabalho, vai dar um tamanho maior, mas a ideia é igualar o polinômio na sua forma geral, que é essa daqui, com o polinômio na forma fatorada, que é essa daqui. Ao igualar os dois, fazer a distributiva, eu vou concluir o quê? Que a soma das raízes vai ser dada pelo primeiro, desculpa, pelo último coeficiente, foi mal, pelo último não, pelo penúltimo coeficiente, que é o AN-1, dividido pelo penúltimo, não, o segundo, né? Vamos botar aqui, vou ler aqui. Esse é o primeiro e o segundo. Então, vai ser o segundo dividido pelo primeiro, ou seja, né, o vizinho pelo primeiro coeficiente aqui, com um sinal menos. Veja que todos, tanto na equação de segundo grau como na equação de terceiro grau, o primeiro, a soma das raízes, sempre deu menos o segundo dividido pelo primeiro. Essa ideia, então, se generaliza para qualquer grau. Aí, depois disso, se você faz esse com esse, você tem a soma. Se você faz agora o terceiro coeficiente com o primeiro, o terceiro coeficiente é o AN-2. E você divide pelo primeiro, você agora vai ter a soma das raízes 2 a 2. Todas os possíveis produtos 2 a 2 você tem que colocar aqui. Por isso que eu botei reticências. Porque vai variar conforme o grau das raízes. Por exemplo, se fosse grau 4, teria 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 2 com 3, 2 com 4, 3 com 4. Ou seja, seriam 6 termos aqui, 6 parcelas aqui, nessa linha. Agora, note que o primeiro foi menos, o segundo foi mais. Então, aquela alternância de sinais que foi comentada, quem seria o próximo agora? Se eu dividir o quarto coeficiente pelo primeiro, o quarto coeficiente é o AN-3. Se eu dividir pelo primeiro, volta a alternar o sinal, volta a ficar menos, e agora vai ser a soma dos produtos 3 a 3. 3 a 3. Se aqui foi 1 a 1, aqui foi 2 a 2, agora vai ser 3 a 3, e eu vou aumentando agora o número de elementos do produto, né? Até chegar no última possibilidade possível, que eu vou ter, seu grau é N, ela possui, a gente vai comentar, né? Exatamente no máximo, N raízes. Então, o produto dessas N raízes é dada pela divisão do último coeficiente, que é o A0, pelo primeiro. E qual é o sinal dele? Aí depende, né? Se o grau for par, o número par aqui torna esse resultado positivo. Se o grau for ímpar, então esse resultado aqui torna o N ímpar, menos 1 elevado a um número ímpar, vai dar um cara negativo. Pronto. E com essa ideia muito poderosa, eu posso usar para equações de grau 3, para equações de grau 4, para equações de grau 5 e qualquer uma que eu quiser. Pronto, tá mostrada a nossa ferramenta muito poderosa. E agora vamos fazer exercícios, tá? Envolvendo relações de geada. Eu vou fazer 3 exercícios. Vamos aqui no primeiro, ó. Um bem fácilzinho, aqui. Se x1, x2, x3 são as raízes dessa equação, quanto vale a soma dessas 3? Então, eu não tenho que achar as 3 raízes separadamente. Daria um trabalho bom descobrir quem são as 3, tá? Agora,
apesar de eu não saber dizer quem são as três, a soma das raízes é muito fácil de fazer, porque usando as relações de Girard, a gente sabe que é o segundo coeficiente dividido pelo primeiro, trocando o sinal, ou seja, menos. O segundo coeficiente é menos 2 e o primeiro é 1. Se eu divido menos 2 por 1, vai dar 2. Então, pessoal, essa soma vale 2. Note que eu não sei quem são as raízes, hein? Mas eu consigo dizer com rapidez quanto vale a soma delas. É uma ferramenta muito poderosa. Vamos ver outro caso aqui, ó. 2. Se A, B e C são as raízes de uma equação novamente de terceiro grau, calcule 1 sobre A. Então, está aqui a equação, x ao cubo, menos 2x ao quadrado, mais 3x, menos 4 igual a 0. E as raízes são A, B e C, segundo ele pede para calcular quanto vale 1 sobre A, mais 1 sobre B, mais 1 sobre C. Então, eu não sei quem são as raízes. E quanto mais, eu não sei dizer quem é o inverso de cada uma delas. Agora, olhando minha algebricamente a soma de três frações, eu posso somar essas três frações. Como é que eu somo? O novo denominador pode ser o produto dos três denominadores. Ao dividir ABC por A, vai sobrar A vezes B, que multiplicado por 1 vai dar AB. Mesma coisa aqui, ó, dividindo por B, vai dar AC, vezes 1 vai dar AC. E, finalmente, dividindo ABC por C, vai dar ABC. Veja que aqui, agora, é o produto das três raízes. Note que aqui em cima é a soma dos produtos das raízes duas a duas. E nós vimos que na equação terceiro grau, Girard dá conta disso, né? Então, o produto das... Então, vamos lá, só relembrando já. A soma das três raízes seria o segundo pelo primeiro, menos 2, menos 2 sobre 1, que vai dar 2. Agora, a soma dos produtos 2 a 2 vai dar esse dividido por esse. Então, 3 dividido por 1. E aqui não tem menos nesse aqui, que alterna. Então, 3 por 1 vai dar 3. Então, note que a gente acaba de descobrir o numerador da fração que eu quero achar. E, finalmente, o produto das três raízes vai dar o último coeficiente pelo primeiro, e aqui com menos que volta a terminar. O primeiro foi menos, o segundo mais, o terceiro volta a ser menos. Menos quem? O menos 4 sobre 1. Isso aqui vai dar 4. Então, a resposta final é 3/4. Então, é muito interessante perceber que eu falo sobre operações com raízes sem saber cada uma delas. Então, essa é a força das relações de Girard, que é muito interessante perceber como a gente pode, então, criar várias relações entre as raízes sem conhecer as raízes. É muito interessante ver o poder, então, da álgebra, que às vezes a gente não conhece uma variável, mas, ou as variáveis separadamente, mas a manipulação delas ou alguma relação entre elas é fácil de fazer. Para terminar aqui os nossos exercícios, eu vou escolher mais um agora para a gente fazer, além do 1 e do 2. Já fiz o 1 e o 2. Vamos resolver agora esse daqui, ó, questão 6. Dá uma equação de terceiro grau, novamente, x ao cubo, menos 9x. Não, vou fazer a 6, não. Vou fazer a 5, pessoal. Vou fazer a 5. Pronto, a 5. X ao cubo, menos 3x ao quadrado, mais x mais 12 igual a 0. Resolva, ou seja, a gente viu esse termo na aula de hoje, resolver quer dizer achar as raízes. Agora ele quer as três, olha que interessante, agora é mais, né, é diferente da primeira e da segunda, ele quer que você ache as três, sabendo que uma raiz, que eu vou chamar de x', é a soma, desculpa, é igual aqui eu misturei, pessoal, e eu acabei mudando essa questão. Vamos trabalhar aqui com outro enunciado. Eu misturei com esse enunciado aqui e adaptei para os números ficarem inteiros. Ao dobro da soma. Pronto.
Agora, ficando legal. Então, usando esse novo enunciado aqui, uma raiz, que eu chamei de x', é igual ao dobro da soma de duas raízes, que eu vou chamar de x duas linhas e x três linhas. Então, três raízes distintas, e ele deu essa informação para a gente. E agora, como é que eu faço para descobrir cada uma das três raízes? Bem, se eu uso as relações de Girard para a soma das raízes, então a soma das raízes, x' mais x duas linhas mais x três linhas, é dado por menos b sobre a, menos b sobre a. Então, vale 3. Note que o x' duas linhas mais o x três linhas já apareceu aqui. Ou seja, eu posso passar esse 2 para lá dividindo e posso afirmar que a soma das x duas linhas com as x três linhas vale x' sobre 2. Eu posso substituir aqui. E com essa substituição, eu obtenho uma equação onde só aparece x'. Multiplico todo mundo por 2. Então, vai dar 2 vezes 2, 4, desculpa. 2 vezes 1, 2. E o 2 daqui vai cortar esse 2. E 3 vezes 2, 6. 3x' igual a 6. X' igual a 2. Olha que beleza. Então, achamos a primeira raiz. Mas ele não quer só resolver, não é só achar a primeira. É achar a segunda e achar a terceira. Como é que eu acho as outras duas? Bem, eu já sei que a soma de x duas linhas mais x três linhas tem que dar... Acabei de deixar o valor de x', que é 2. 2 sobre 2 vai dar 1. Isso aqui eu já sei da equação anterior. E agora eu posso usar o produto das três, né? Outra relação de Girard que a gente apresentou, que pode ser usado para qualquer grau. Então, o produto, como aqui é de terceiro grau, o produto das três tem que dar esse dividido por esse, trocando o sinal. Porque aqui o primeiro é menos, o segundo é mais, e o terceiro volta a ser menos. Então, menos quem? O coeficiente D, que é o 12, sobre o A, que é 2. Então, vai dar menos 6. É isso? Exatamente. Então vai dar menos 6. Quem é esse x', pessoal? Ele vale 2. Aí substituo aqui, repito x duas linhas, repito x três linhas, igual a menos 6. Então, eu acabo de descobrir que o produto de x duas linhas com x três linhas vale menos 6. E a soma deles, dessas mesmas duas raízes, vale 1. Consequentemente, eu posso fazer soma de produto que diga dois números, pessoal, cujo produto dá menos 6 e soma dá 1. Então, dá para perceber que é o número 3 e menos 2. Porque 3 multiplicado por menos 2 dá o menos 6. E 3 somado com menos 2 dá o 1 daqui. Então, achamos as três raízes. Quem são? O x' que eu tinha achado inicialmente aqui, né? 2, o x duas linhas, 3, e o x três linhas é o menos 2. E com isso eu resolvi a equação que foi pedido nessa equação de número 5. Então é isso, galera. Estão apresentados aí os conceitos das equações polinomiais, bem como uma ferramenta agora muito poderosa, que são as relações de Girard, que vale, então, para polinômio de grau 2, 3, 4, 5, sempre pode, sempre o segundo com o primeiro vai ser a soma, e com sinal, né, você troca o sinal, e sempre o último coeficiente com o primeiro vai ser o produto das raízes. A gente usa mais essas dois, né? Claro que pode usar os do meio também, né? Mas usa mais esses dois, a soma e o produto.
E lembrando que o coeficiente do último do produto pode ser positivo e pode ser negativo, depende do grau. Grau par, positivo, grau ímpar, negativo. É isso, galera. Espero ter ajudado aí, ter contribuído. E vocês precisam fazer os exercícios que foram propostos nesse vídeo, tá? Então, tentem fazer os demais exercícios. Um grande abraço para vocês e até o nosso último vídeo, onde vamos falar de raízes, o teorema das raízes conjugadas e o teorema das raízes racionais, ok? Valeu, galera, e até o vídeo 24. Um grande abraço.